Cada um de nós já segurou uma moeda pelo menos uma vez na vida, mas poucos pensaram que esse objeto comum deve sua existência a um povo cujo nome quase se apagou da memória da história. Os lídios foram os criadores do primeiro dinheiro do mundo, governantes dos rios de ouro e heróis de lendas que hoje são conhecidos por poucos. Quem eram eles e por que a grandeza de seu reino desapareceu tão rapidamente quanto o brilho do ouro ao sol? Saúdo vocês, amigos, no canal Amazing History. Hoje embarcamos em uma viagem fascinante seguindo os rastros do enigmático povo dos lídios. Esta é uma história sobre riqueza, ambição, invenções e uma queda que se tornou uma lição para toda a humanidade. Fiquem à vontade. Vamos começar. A história da Lídia não começa com uma data exata, nem com linhas seguras das crônicas. Ela nasce da névoa dos mitos, onde a verdade se mistura com a lenda. Quando o antigo historiador grego Heródoto tentava explicar a origem dos lídios, ele contava uma história surpreendente sobre uma grande fome. Segundo ele, quando a desgraça caiu sobre o país, o rei da Lídia decidiu salvar seu povo de uma maneira incomum. Ele dividiu as pessoas em duas partes. Alguns ficaram na terra natal, enquanto outros construíram navios e partiram em busca de uma nova pátria. Segundo a lenda, esses colonos chegaram à Itália e se tornaram os etruscos. Uma bela lenda, não é mesmo? Só que a arqueologia e a ciência veem tudo isso de outra forma. Pesquisas modernas mostram que os lídios são um povo nativo da Anatólia Ocidental, enquanto os etruscos surgiram de forma independente no norte da Itália. A genética dissipou o mito romântico dos viajantes do mar, mas por que Heródoto contou dessa forma? Talvez, mesmo na antiguidade, a origem dos lídios já estivesse envolta nas sombras do esquecimento. Sabemos que ainda na Idade do Bronze tardia, nas terras que viriam a ser a futura Lídia, existiam pequenos reinos que faziam parte da esfera de influência do Império Hitita. Após a catástrofe do século XII a.C., com a queda das grandes potências do Oriente Próximo, quase não se ouve mais falar sobre eles. Somente no século VIII a.C. surge no cenário histórico um novo estado, a Lídia. Segundo o próprio Heródoto, os primeiros reis da Lídia foram descendentes do mítico rei Átis e da dinastia dos Heráclidas, que supostamente descendiam de Hércules. Isso é verdade? Muito provavelmente, trata-se de uma tentativa dos autores antigos de explicar seu passado na linguagem familiar dos mitos e heróis. Mas as descobertas arqueológicas na capital da Lídia, a cidade de Sardes, confirmam que essa terra realmente foi habitada desde tempos muito antigos. Assim, das cinzas da Idade do Bronze, do caos da Idade das Trevas, nasceu um reino destinado a se tornar um dos mais ricos da história. Imagine uma terra onde rios correm levando ouro em suas águas, onde as montanhas guardam prata e mármore em suas profundezas, e a terra treme sob os pés pela fúria dos deuses. Esta é a Lídia. A Lídia se estendia na parte ocidental da Ásia Menor, onde hoje ficam as províncias turcas de Manisa e Izmir. Seu coração era o fértil vale do rio Hermo, cercado por montanhas e cortado por riachos, onde, segundo diziam os antigos, era possível encontrar ouro. Um lugar especial era ocupado pelo rio Pactolo, pois a ele está ligada uma das lendas mais famosas. Segundo a lenda, o rei Midas, que possuía o dom de transformar em ouro tudo o que tocava, livrou-se desse dom amaldiçoado, lavando as mãos nas águas do Pactolo. Desde então, dizem que o rio corre com areia dourada. Isso não é apenas um mito, os arqueólogos realmente confirmam a presença de depósitos auríferos nessas regiões. Lídia não era só uma terra rica, mas também um país de contrastes. No oeste, havia a quente costa do Mar Egeu, com clima ameno e acesso às rotas comerciais. No leste, colinas áridas e planaltos vulcânicos, que os antigos chamavam de terra queimada de Katasekaumenni. Aqui, segundo Estrabão, Zeus derrotou o gigante Tifão, lançando-o ao mundo subterrâneo. Mas a riqueza da Lídia tinha seu preço. Todo o território ficava sobre falhas geológicas, e terremotos devastadores faziam parte da vida de seus habitantes. Sardes, capital da Lídia, enfrentou diversos desastres naturais.
Além das planícies férteis, a natureza presenteou generosamente a Lídia com recursos minerais: ouro, prata, ferro, cobre, mármore e até enxofre. Esses recursos tornaram os reis da Lídia fabulosamente ricos. A partir dessa pequena, mas incrivelmente vantajosa localização, os lídios projetaram seu poder por toda a Anatólia Ocidental, controlando o comércio entre o Oriente e as polis gregas. A história da Lídia não começa com grandes vitórias e conquistas gloriosas. Ela começa com uma intriga que poderia ser uma cena de uma peça de Sófocles. O último rei da dinastia dos Heráclidas, Candaules, tornou-se vítima do próprio orgulho. É assim que Heródoto conta essa história sobre Candaules. Ele era apaixonado por sua esposa e, achando que ela era a mulher mais bela de todas, sugeriu ao seu confidente Giges que a visse nua. Giges recusou, mas o rei insistiu. No final, ao ver a esposa, Giges caiu em uma armadilha. A rainha o obrigou a escolher entre a morte e matar o rei. Após muita hesitação, Giges escolheu a segunda opção. Ele matou Candaules, casou-se com a rainha e fundou a dinastia dos Mermínadas. Os historiadores acreditam que por trás da lenda está um simples golpe palaciano, mas o relato de Heródoto deu a esses acontecimentos um tom de drama eterno: paixão, traição e poder. Giges consolidou seu poder presenteando generosamente o oráculo de Delfos com ouro e prata. Delfos, naquela época, era o principal santuário da Grécia, onde a sacerdotisa Pítia, a voz do deus Apolo, dava profecias para reis, polis e pessoas comuns. Receber a bênção do oráculo significava consolidar sua legitimidade e respeito aos olhos de todo o mundo grego. As oferendas de Giges tornaram-se um dos primeiros investimentos políticos da história. O rico rei da Lídia passou a ser comentado muito além da Anatólia, mas ele não teve sucesso na política externa. Nômades cimerianos das estepes invadiram a Anatólia. Giges caiu em batalha, defendendo Sardes após uma série de governantes que mal conseguiam conter os ataques bárbaros ao trono, e reis cavaleiros gregos começaram a agir. Mas também expandiu o poder da Lídia sobre as cidades gregas ocidentais e as antigas terras da Frígia. O evento mais famoso é o Tratado de Paz com os Medos em 585 a.C., que foi firmado no dia de um eclipse solar. Heródoto relata que, prontos para a batalha, os guerreiros pararam de lutar quando o céu escureceu, vendo nisso um sinal dos deuses. Mas o auge do poder da Lídia foi alcançado sob Creso. Creso entrou para a história não apenas como um governante poderoso, mas também como o mais generoso doador de templos na Grécia Antiga. Seu desejo de conquistar o favor dos deuses resultou em uma verdadeira corrida do ouro. Heródoto descreve em detalhes quais tesouros foram enviados a Delfos. Creso ordenou que uma quantidade incalculável de ouro fosse derretida para fabricar lingotes, fundir uma estátua de leão pesando 10 talentos, uma enorme taça de vinho, jarros, uma concha, uma estátua de mulher em ouro e muitos ornamentos. Ele chegou a queimar em uma fogueira leitos de ouro e prata, taças e roupas púrpuras para apaziguar Apolo. Esses presentes impressionavam a imaginação dos contemporâneos. Uma enorme taça de prata comportava 600 ânforas e era usada em Delfos durante as festas da Teofania. O leão de ouro, mesmo após o incêndio, continuava a lembrar a generosidade do rei da Lídia. Creso sabia do valor da reputação. Sua riqueza deveria ser visível a todos, de peregrinos a governantes gregos. Porém, nem o ouro nem as oferendas aos deuses salvaram a Lídia de seu destino. Creso subjugou a Jônia, as polis gregas na costa da Ásia Menor, mas, apesar de suas ambições, ele não ousou desafiar as ilhas gregas, sabendo das fraquezas da frota da Lídia. No entanto, o verdadeiro erro de Creso foi subestimar o novo poder da Pérsia. Antes de iniciar a guerra, como era costume para um rei daquela época, ele consultou o oráculo de Delfos. A resposta foi enigmática. Se Creso começasse uma guerra contra os persas, ele destruiria um grande império. Cego pela confiança, Creso interpretou a profecia como um sinal de vitória. Bem, como acabou acontecendo, era o próprio reino dele que estava destinado a cair em 546 a.C. Ciro, o Grande, tomou Sardes após um curto cerco.
O que aconteceu com Creso? Existem várias versões, mas uma das mais conhecidas diz que ele foi condenado à fogueira. Ele já estava junto à fogueira, pronto para ser queimado, quando Ciro, ao ouvir suas reflexões filosóficas sobre a inconstância do destino, poupou o rei e o tornou seu conselheiro. Assim terminou a história dos reis da Lídia, não com glória, mas com uma lição sobre como a sorte pode virar as costas rapidamente, até mesmo para os governantes mais poderosos. Quando falamos sobre a Lídia, imaginamos o reino. Fora do palácio, a vida pulsava entre artesãos, mercadores, guerreiros e sacerdotisas. E agora vamos falar sobre como era a Lídia do dia a dia. A sociedade lídia lembrava uma pirâmide, onde no topo estavam os reis e a nobreza. Esses aristocratas eram donos de terras, controlavam a riqueza e atuavam na política e em negócios como extração de ouro e prata. Abaixo deles ficavam artesãos, comerciantes, guerreiros e agricultores. Sardes, a capital da Lídia, não era apenas a residência real, mas também um grande centro comercial. Foi justamente aqui que as primeiras moedas metálicas começaram a circular, o que facilitou as transações nos mercados e transformou a cidade em um dos centros econômicos da região. Vale notar que, segundo fontes, as mulheres na Lídia tinham um papel mais ativo na sociedade do que em muitas culturas vizinhas. Elas atuavam em ofícios, principalmente na produção e comércio de tecidos. O mito grego de Aracne, uma talentosa tecelã da Lídia, que ousou desafiar a própria deusa Atena. Talvez reflita a verdadeira fama das artesãs da Lídia. Mas o que mais surpreende é o relato de Heródoto de que as filhas dos simples lídios supostamente ganhavam seu dote através da prostituição. Todas as filhas do povo comum da Lídia se entregavam à prostituição para juntar seu dote e poder se casar. Historiadores modernos são céticos quanto a essa afirmação. Muito provavelmente, tratava-se de uma prática ritualística de templo ou de um mal-entendido relacionado a rituais religiosos. Heródoto gostava de descrever as peculiaridades dos estrangeiros, às vezes exagerando ou não compreendendo os costumes locais. Heródoto escreveu que os lídios inventaram muitos dos jogos que posteriormente se tornaram populares entre os gregos. Segundo a tradição, isso aconteceu durante a época da Grande Fome. Para esquecer a fome, os lídios inventaram jogos e passavam dias inteiros jogando, alternando com os dias em que comiam. Foi assim que sobreviveram por 18 anos. Quais jogos exatamente ele quis dizer não se sabe, mas os arqueólogos encontram em Sardes muitos ossos de jogo e outros objetos que lembram entretenimentos de tabuleiro. Talvez tenham sido os lídios um dos primeiros inventores dos jogos de tabuleiro. Como todos os povos antigos, eles eram profundamente religiosos, e seu panteão era uma mistura de deuses locais da Anatólia e influências gregas. A principal deusa da Lídia era Ártemis, não exatamente a mesma que era venerada na Grécia. Ela era a grande mãe, a natureza, a protetora da vida selvagem e dos mortos. Seu culto prosperava em Sardes e Éfeso. Outra figura importante era Cibele, a antiga deusa anatólica da fertilidade, representada cercada por leões. Os lídios também adoravam deuses mais conhecidos como Zeus, Apolo e Dionísio. Os reis faziam oferendas regulares aos santuários gregos, não apenas por devoção, mas também como parte da diplomacia. Um dos rituais mais enigmáticos eram os sacrifícios de filhotes de cachorro. Arqueólogos encontraram em Sardes sepulturas com ossos de cães ao lado de vasos e utensílios. Talvez fossem oferendas a divindades do submundo ou a uma versão local de Hécate. Hoje, o dinheiro é uma parte indispensável da vida. Notas de papel, moedas, cartões bancários, moeda digital. Mas antigamente, nada disso existia. Foram os lídios que se tornaram o povo que, pela primeira vez, transformou o metal em uma medida universal de valor. No final do século VII a.C., as primeiras moedas metálicas começaram a circular nos mercados de Sardes. Não eram as moedas de cobre ou prata a que estamos acostumados, mas sim pedaços pesados de uma liga de ouro e prata chamada eletro, com o símbolo do poder real gravado neles. Por que essa ideia revolucionária surgiu justamente na Lídia? A resposta é simples. Os lídios viviam numa terra onde os rios e as montanhas estavam cheios de ouro e prata. Especialmente famoso é o rio Pactolo, cujas águas realmente continham partículas de metais preciosos.
Antes do surgimento das moedas, o comércio em todo o mundo era feito por meio de escambo ou usando lingotes e pedaços de metal medidos, mas cada pedaço precisava ser pesado e verificado quanto à pureza. As transações eram longas e inconvenientes. Os lídios resolveram esse problema de forma genialmente simples. Começaram a emitir moedas padronizadas, pedaços de eletro com a garantia do rei. O peso, a forma e o símbolo na moeda confirmavam seu valor. As primeiras dessas moedas foram os chamados estáteres, com a imagem de um leão, símbolo da dinastia dos Mermnádas. Foi exatamente sob o rei Aliates Gundo e seu filho Creso que a cunhagem de moedas atingiu seu auge. Aliás, é a Creso que se atribui a emissão das primeiras moedas de ouro e prata com pureza precisamente definida, o que se tornou um padrão para as civilizações posteriores. A introdução das moedas facilitou o comércio não apenas dentro da Lídia, mas também além de suas fronteiras. Os mercadores gregos rapidamente adotaram essa tecnologia e logo a cunhagem de moedas se espalhou por todo o Mediterrâneo. A moeda se tornou não apenas um meio de troca, mas também um instrumento de política, símbolo de poder e até mesmo uma forma de propaganda. Nas moedas havia brasões, deuses e cenas de vitórias. Assim, graças ao pragmatismo dos lídios, nasceu um sistema econômico que até hoje está na base das relações comerciais mundiais. Com certa ironia, pode-se dizer que os lídios, ao inventarem o dinheiro, condenaram as futuras gerações a discussões sobre finanças, impostos e inflação. Mas ao mesmo tempo, foi um verdadeiro milagre. O metal se transformou em confiança. A riqueza dos lídios atraiu não só comerciantes, mas também inimigos. Eles precisavam constantemente provar seu direito de existir. O exército da Lídia era um reflexo da geografia e da cultura desse povo, uma mistura de tradições da Anatólia, inovações gregas e técnicas orientais. O maior orgulho dos lídios era a cavalaria. Os antigos chamavam a Lídia de terra dos domadores de cavalos. Os gregos diziam que os cavaleiros lídios eram hipomachos, lutadores montados. A cavalaria da Lídia era famosa pela manobrabilidade e golpes devastadores. Heródoto escreveu que os lídios preferiam lutar a cavalo, armados com longas lanças. Essa cavalaria foi a base do exército de Creso em sua campanha contra a Pérsia. A infantaria dos lídios também era avançada. Adotaram dos gregos as tradições dos hoplitas, guerreiros fortemente armados com escudo, lança, elmo e armadura. No entanto, os soldados lídios se distinguiam por várias características. Em afrescos de tumbas lídias são retratados guerreiros com espadas curvas, semelhantes ao copis, uma arma mais típica do Oriente. Um dos fatos mais incomuns sobre o exército lídio foi a menção ao uso de cães de guerra. Segundo o relato do autor antigo Políbio, o rei Alias II soltou sobre os cavaleiros cimérios uma matilha de enormes cães ferozes que em pânico dispersaram o inimigo. Este é um dos primeiros usos documentados de cães em batalha na história. Os lídios também adotaram a tática de cerco dos assírios. Ao libertar cidades, eles erguiam rampas de terra contra as muralhas para assaltar as fortificações. Quanto à defesa, a capital Sardes era uma verdadeira fortaleza. A cidade era cercada por muralhas de até 20 metros de espessura, algo raro para aquela época, mas nem mesmo essas muralhas salvaram a cidade de 2 ataques devastadores dos cimérios e, por fim, do cerco persa. Apesar da proximidade com o mar e do controle sobre as cidades-estado gregas costeiras, a Lídia praticamente não tinha frota, e isso se tornou seu ponto fraco. Creso nunca conseguiu subjugar as ilhas gregas. Ele entendia que os navios lídios não conseguiriam competir com os experientes navegadores do mar Egeu. Como já mencionei antes, em 546 a.C., a Lídia caiu sob o ataque do exército de Ciro, o Grande. Essa potência, famosa por sua riqueza, foi conquistada rapidamente e quase sem direito a uma segunda chance. Após a queda do reino, as terras dos lídios viraram uma província do Império Persa, com Sardes como residência do sátrapa persa. Aos poucos, a nobreza lídia se integrou ao aparato administrativo dos novos governantes, enquanto o povo comum continuou com seu modo de vida habitual, mas já sob o domínio dos senhores orientais. As características culturais da Lídia começaram a se dissolver sob a influência persa e mais tarde da cultura grega, após a chegada de Alexandre o Grande.
Depois vieram os romanos, os bizantinos, os otomanos. Os lídios, como povo distinto, desapareceram, sua língua se calou, seus deuses foram esquecidos, e dos reis só se lembraram graças aos autores antigos. E mesmo assim, a Lídia não desapareceu sem deixar rastros. Foram os lídios que deram ao mundo a primeira moeda. Essa pequena inovação mudou a economia global para sempre. A arte lídia, as joias requintadas, a cerâmica, os padrões tecidos tornaram-se uma ponte entre o Oriente e a Grécia. Arqueólogos ainda encontram nas tumbas reais vasos de ouro e joias, onde se entrelaçam formas gregas e motivos orientais. O nome de Creso ficou para sempre nas línguas como símbolo de riqueza. Mesmo depois de 2.500 anos, ainda dizemos: rico como Creso. Nem sempre lembramos quem ele foi. E talvez a principal lição da Lídia seja um lembrete de como até o reino mais poderoso pode desaparecer rapidamente se depender apenas do ouro e esquecer da inconstância do destino. Hoje, no lugar da Lídia, está a Turquia, e as ruínas de Sardes lembram o passado. Mas toda vez que ouvimos o tilintar de uma moeda ou falamos sobre riquezas incalculáveis, estamos, sem saber, lembrando dos lídios. Se você gostou dessa viagem ao passado, apoie o nosso canal Amazing History, deixe seu like e se inscreva. Para não perder novas histórias sobre grandes povos e civilizações esquecidas, escreva nos comentários. Sobre quais povos antigos você gostaria de saber nos próximos episódios. Afinal, a história não é apenas o passado, mas uma fonte infinita de lições para o presente. Até a próxima, amigos! E lembrem-se, o valor da paz não se mede apenas em ouro. Cuidem-se e da sua saúde. Até mais a todos!